Estamos no aquecimento para o nosso Global Meeting sobre economia circular e cadeias produtivas sustentáveis. Nosso evento acontece no próximo dia 17 de setembro e tem como co-realizadores a Embrapa, o Grupo R2 e o patrocínio da Caixa Econômica. Hoje temos a honra de estar com a Aline Souza. Muito bom tê-la aqui. Obrigada pela disponibilidade, pela presença e por trazer sua valiosa contribuição para o nosso podcast. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Parabéns. Obrigada. A Aline estará com a gente no próximo dia 17 e vai trazer um pouquinho da sua história, da sua visão e da sua experiência, não é isso, Aline? Sim, espero contribuir bastante para trazer conteúdos aqui muito importantes. Aline, ex-diretora da Sentcop, da Central de Cooperativas, aqui do Distrito Federal, também representante da Secretaria da Mulher e da Juventude, não é isso? Isso, da Unicatadores. Da Unicatadores. E também secretária... Não. Eu estou como representante do Movimento Nacional de Catadores aqui no Distrito Federal, da MNCR. Né? Também faço parte do Conselhão, lá sou uma dos membros dos conselheiros que ali aconselham o governo federal. Também estou, né, agora sou discente do curso Bacharel de Direito no CEUB. E sou mãe de 7 filhos, né? E sou catadora da Cooperativa Reciclo. Tudo isso e mais um pouco, né, Aline? Sim. Carinhosamente, a Aline chama o grupo de filhos dela, e eu acho isso incrível quando ela fala com tanto carinho e brilho nos olhos, o G7. G7. Não é isso, Aline? G7, acho que é aí o principal combustível, né? Um filho já é um combustível enorme, 7, então... Pois é, a única forma mais fácil de lembrar é enumerando. É verdade, aí virou um G7. Coisa boa. E o que esperar da Aline, estudante? Esperança, né? Eu sou uma esperança para eu mesmo nesse campo acadêmico, porque é uma superação pessoal. Já tenho 20 anos de trabalho na reciclagem, aí seguindo uma linhagem familiar, né, terceira geração. Então, a gente, às vezes, no dia a dia, percebe que esse conhecimento acadêmico ele é importante, ele é complementar para o conhecimento do saber na prática. Então, eu tenho esperança continuar tendo essa esperança em mim mesma e em todo o coletivo de pessoas maravilhosas que estão ao meu redor para que eu consiga concluir. Coisa boa, Aline. E após a formatura, quais são os planos da Aline? Eu espero que daqui a 5 anos a gente consiga enxergar na nova Aline, né, formada, uma pessoa que estará disponível para atendimento da nossa categoria, principalmente a nossa categoria de trabalhadoras e trabalhadores da reciclagem, não só em Brasília, mas no Brasil. Então, buscar essa justiça social que a gente tanto fala, né, trabalhar para o combate das desigualdades sociais, defender de fato, né, o nosso público de 80% de mulheres, né, do movimento que sofrem violência doméstica ou algum tipo de violência, também não só contra as mulheres, mas contra as meninas, né? Então, eu acredito que é esse tipo de Aline que eu espero ver daqui a 5 anos. Bom, Aline, a gente sabe que os catadores, eles são, na verdade, a maior engrenagem desse processo e desse valioso trabalho que as cooperativas fazem e que muita gente não tem noção da grandeza, da importância desse trabalho, não só para a economia circular, mas para o meio ambiente também. O que você acha que falta na população? Olha, a gente sabe que a gestão ela é compartilhada, a gente sabe que o envolvimento ele é de todo o setor, né? Não é só a responsabilidade de um ou outro ali fazer a incumbência de resolver, porque não se resolve também facilmente, né? A situação é bem complexa quando se trata de saneamento básico, nesse eixo de resíduos sólidos. Então, hoje, com toda a parte de estruturação do Distrito Federal, que o Distrito Federal ele acaba sendo uma exceção comparado aí, né, aos anos de cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que fez agora 15 anos, no mês passado. Então, a gente vê que não basta apenas ter só investimento, não basta apenas só abrir um aterro sanitário, destinar os resíduos corretamente para esse local. A gente precisa trazer para dentro dessa responsabilidade as pessoas, a nossa sociedade, porque as nossas comunidades, elas que consomem, elas que geram os resíduos, né? Nós geramos por ano em torno de 80 milhões de toneladas de lixo no nosso país. E a gente ainda recicla muito pouco, e ainda somente do que é rastreável. Porque a gente precisa também pensar
em sistemas de rastreabilidade do resíduo de forma, né, que consiga trazer, de fato, essa dimensão de resíduos que nós catadores e catadoras reciclamos no nosso país, porque ainda há um grande índice camuflado, né, por conta dessa falta de rastreabilidade correta. Mas hoje, se a gente trabalhar toda essa parte estrutural de investimento e a gente não conseguir conectar a população, a gente vai ter o sucateamento de todo esse investimento. Então, eu falo isso com um recorte aqui para Brasília, onde eu administrei por 13 anos, né, o maior complexo de reciclagem que surgiu na pandemia, foi entregue em 2020 para a gente aqui, a Santicop, e ali a gente pôde se deparar com fatos que a gente até então, como catador, não sabia. Então, a gente pôde se deparar com que tipo de resíduo a gente recebe. Então, a coleta seletiva nossa, ela basicamente é uma coleta convencional, quando ela é feita por empresas, né? Então, quando a gente foi pleitear a coleta seletiva por cooperativas para tentar entender esse cenário e para ver se era uma falta de adesão da população. E a nossa coleta seletiva cooperativa, ela funciona muito bem. Ela tem uma adesão de até 97% de resíduo bom entregue pela nossa população. Então, com cooperativa funciona. Então, a gente viu que o fator que fez com que essa diferença fosse tão grande de um serviço de um para outro foi o fator da educação ambiental. Então, nossos mobilizadores hoje, eles têm uma entrega muito boa no resultado do contrato, porque eles conseguem diariamente ter contato direto com a nossa população, com os moradores, porta a porta, conscientizando, informando, instruindo e nossos caminhões fazendo a coleta do que de fato é reciclável e levando para nossas unidades. E esse eixo da educação ambiental é um eixo que eu falo muito, porque isso, não tem como pensar só uma parte da gestão, tem que pensar a gestão como um todo. E aí a gente precisa investir em grandes campanhas de educação ambiental, em massa, contínua, envolvendo toda a sociedade, para depois, lá na frente, a gente pensar em cumprir com a legislação que traz mais rigorosidade no processo de taxação, para taxa de limpeza pública, e até chegar a punir, né, quem de fato não está fazendo a sua parte. É verdade. Você é mãe de 7, eu sou mãe de 1, por enquanto. E a gente vê que realmente essa questão da educação ambiental não adianta só a gente terceirizar para a escola. Como pai e mãe, nós precisamos também e temos responsabilidade sobre isso com os nossos filhos, né? Não adianta só a gente esperar que a escola faça. É preciso que nós também façamos em casa e despertar essa vontade e essa importância para que os pais também levem isso da porta de casa para dentro e que seja um exemplo para os filhos. Né? A educação ambiental, ela não se faz só da porta para fora, ela começa muito também da porta para dentro. Né? Isso é super importante. É super importante essa questão da gente buscar jogar essa carga de responsabilidade nas crianças, no ambiente escolar. Na verdade, eu acredito que seja uma tentativa da gente conseguir corrigir a curto prazo, né, dentro das metas que todos os países têm, de tentar avançar nessa questão da gestão de resíduos de forma correta, porque o manejo inadequado, atrelado ao mau comportamento, o hábito das pessoas, isso está tendo um impacto real significativo nas emergências climáticas. Então, acho que a corrida mais é para isso. Vamos tentar corrigir a geração que está, para não ter uma próxima geração que não consiga entender e não se conscientizar disso. Mas, realmente, a escola é um ambiente de desenvolvimento humano. Então, uma criança, quando na escola ela aprende, né, ela está ali vendo de que na escola faz a separação do resíduo seco, da orgânico vai para a compostagem na escola, que volta para o alimentozinho dele. E tem várias iniciativas ali de conscientização, de você conseguir formar a opinião dessas crianças, e com certeza isso vai refletir dentro de casa. Mas não a responsabilidade é da criança instruir os pais sobre, de fato, a conduta correta. Mas é uma alternativa também interessante, mas sem sobrecarregar os nossos jovens, nossas crianças. Isso, que seja natural, né? Que o que a gente espera é que daqui a alguns anos essa questão da separação do lixo, essa consciência seja algo muito natural. Que ela começa em casa, esse ensinamento ele segue na escola e se torne diário, rotineiro. A gente sabe que a reciclagem ela oferece muitas oportunidades e muda realidades também. Como a sua foi mudada, não é isso, Aline? Sim, a reciclagem ela é uma oportunidade de transformação de vidas. E todo mundo fala, a reciclagem transformou isso e aquilo. Na reciclagem transforma vidas.
ela é a porta aberta que as pessoas que estão em uma situação muito difícil não encontram aberta. Ela é aquela porta. Então, ela foi a porta para minha família há quase que uns 15 anos, porque eu morei em 10 anos em uma ocupação com a minha família, porque a gente não tinha mais alternativa. Eu trabalho desde 7 anos de idade, vendendo doce, vendia doce em semáforo aqui em Brasília. E eu fico brincando, às vezes, porque eu passo hoje nesses semáforos, eu falo, um dia eu estava aqui, quando criança, vendendo guloseimas e falando que eu ia entrar num determinado órgão. E eu entro hoje nesses órgãos. Não mais, né, com aquele pensamento de que antes era para entrar, para brincar, mas hoje é brincar, hoje é entrar para trabalhar, para representar. Então, a gente só conseguiu ter o direito à moradia através da reciclagem. A gente ficou 3 anos, mais ou menos 4 anos naquela ocupação, invisibilizados de tudo, até cobertura da própria política, né? Porque não alcançava aquela comunidade. Então, a partir do momento que a gente constituiu a cooperativa Reciclo, 60 famílias naquele local, as portas se abriram, porque a política pública, a gente conseguiu acessar ela. Então, a gente conseguiu nossa moradia em 2009, né? A gente saiu daquela situação de vulnerabilidade, de risco, a gente morava em áreas de fios de alta tensão. Então, só da gente encostar assim, nas pessoas já levava choque, né? Então, imagine que ele ficava muitos anos, né? Tem um estudo em Brasília, só fazendo um recorte, tem um estudo em Brasília que fala que os catadores que ficaram muitos anos trabalhando no lixão, eles perderam muitos anos na sua expectativa de vida, né? Tem um dado até que fala, parece que 20 anos, dependendo do tempo que ele ficou exposto àquele tipo de atividade naquele local. Então, eu costumo falar que se a gente continuasse naquela comunidade ali, nossas crianças hoje, que já são adultos e jovens, teriam muitos problemas de saúde. Então, ela transformou a nossa vida na questão de ter dado a dignidade de acessar um direito constitucional, que é o direito à moradia. Nossos filhos começaram a ter vagas em escola, então nossos filhos foram para a escola regularmente. Não que lá não ia, mas era complicado por conta da questão de endereço, né? A gente teve a nossa cooperativa, então teve o direito de trabalho, demorou um pouco, mas chegou, a gente teve o direito de trabalho, minha cooperativa hoje, ela tem veículos, ela tem galpão de triagem, né, a esteira, ela tem contratos, então a gente consegue utilizar da reciclagem uma forma de conseguir se incluir, né, ter cidadania, dignidade. E qual que é o maior desafio hoje? Os desafios são muitos. Inúmeros, né? Eu posso resumir alguns. O desafio hoje, eu vou falar de forma sistêmica, né? O desafio hoje para a gente conseguir avançar na reciclagem no nosso país, primeiro, parte do princípio da valorização, que é uma pauta, é a primeira pauta ali e é a pauta principal dos nossos princípios do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras, a valorização da categoria. Desde 2005, que nós fomos reconhecidos como profissionais na CBO. Então, desde 2005 já era para as pessoas nos verem como profissionais, independentemente do tipo de trabalho que a gente estava exercendo enquanto catador, se era na rua, se era na cooperativa, né? Se era dentro de uma casa ou num barracão, a gente é catador e é um profissional. Segundo ponto é a gente alcançar, de fato, o cumprimento da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional ela é maravilhosa, já levei ela para vários países como referência. Né? O primeiro foi a África, em 2018, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional. Então, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é tão perfeita, né? Obviamente ela vai se atualizando, mas porque ela já trazia no contexto da sua pirâmide hierárquica a economia circular. Ela já dizia que esse modelo linear era devastador para toda a parte do sistema, né? Então ela já mostrava que já tinha que ter mudança a partir dali, mas ela traz a gente várias vezes cooperativas de catadores de materiais escravos. Então ela nos cita várias vezes. E isso também é uma forma de nos saberem que estamos previstos legalmente e que tem que ser incluso. Mas a gente lidar com falta de infraestrutura desses empreendimentos, dos grupos. Então tem poucas prefeituras, poucos gestores públicos, de fato, são sensíveis ao nosso trabalho e nos inclui da forma como está na lei. Então, se tem política que nos reconhece dentro da gestão de resíduos, se tem política hoje, que é a política 11.445 de 2007, que nos vê como prioritário no campo de prestação de serviço na gestão pública de resíduos domiciliares, né? Se tem política que nos reconhece nossa importância na parte da logística reversa, na parte da descarbonização, porque nós sequestramos carbono com a atividade, né? Então, se tem política que nos inclui em tudo.
porque ainda nós temos cooperativas e associações de catadores sucateadas sem infraestrutura, sem um galpão, sem equipamento, sem contratação, sem resíduos, porque sem resíduo a gente não consegue manter esse negócio. Cooperativas e associações são negócios. Sim. Então, a gente se depara com esse desafio da falta de infraestrutura, precariedade do trabalho, muitos lixões ainda a céu aberto, então a gente precisa erradicar de forma humanizada esses lixões, porque não tem que se preocupar apenas com os resíduos que estão ali de forma disposta inadequadamente, tem que saber que eles têm gente, né? Tem pais, tem mulheres, tem crianças, a gente precisa saber lidar com isso e incluir essas pessoas, não criar soluções para essas pessoas, mas construir junto com essas pessoas as soluções que até eles mesmos vão construir, vão contribuir. Então, é isso, encerramento dos lixões. A gente sabe que poucos municípios implantaram, de fato, seus planos de gestão, gerenciamento integrado de resíduos sólidos, então precisa ter uma fiscalização mais para não só cobrar esses planos municipais, estaduais de gestão de resíduos, mas também a execução desses planos, né? E também aí no campo mais econômico, de viabilidade para os catadores, para os empreendimentos, a gente se depara com uma realidade tributária muito injusta. Sim. Então, a gente equipara cooperativas e faz um investimento, como é o caso aqui de Brasília, mas quando a gente vai vender o material reciclável, a gente tem que pagar imposto. A gente paga a embalagem, quando a gente, como consumidor, vai lá no comércio e compra uma embalagem, compra um produto, né, e o resultado, a consequência é a embalagem, a gente já pagou imposto ali. Você compra uma garrafinha de água, você paga R$3, nesses R$3 tem um imposto. Sim. Quando eu vou na lixeira e eu pego essa garrafinha, quando ela é descartada, para eu botar um catador para pegar essa garrafinha, descontaminar, primeiro levar para a cooperativa, que tem um transporte, chegar na cooperativa, o catador descontaminar essa embalagem, outro catador prensar essa embalagem e outro catador processar essa embalagem, beneficiar essa embalagem para mandar para a indústria, todo esse processo eu paguei imposto. E não teve custeio desse trabalho. Então, é um trabalho que ele tem uma carga tributária pesada e não tem uma remuneração justa. Então, a carga tributária hoje para os produtos da classe 2B, que são os produtos recicláveis, é uma carga tributária injusta, bitributária, e que a gente precisa fazer essa correção para viabilizar a reciclagem desses materiais. E também trazer a viabilidade econômica dos modelos de negócio das cooperativas. Mas eu vejo também essa questão da educação ambiental, que a gente já falou, é um dos desafios, em avançar na educação ambiental. Essa bitributação realmente ela é muito injusta, ela enfraquece a cadeia e é uma cadeia que é extremamente necessária e funcional. E um outro ponto que você colocou também é essa questão dos gestores municipais, principalmente, né, quem está lá na ponta, observar a importância de ter uma cooperativa de reciclagem. É um investimento mínimo diante de uma cadeia que produz, que praticamente se sustenta sozinha, não é isso? Eu acho que depois o gestor ele não precisa ficar ali fomentando. É uma cadeia que ela consegue se manter, ela consegue pagar suas contas e fomentar. Mas realmente precisa de oportunidade, de estrutura e de planos que levem essa cadeia adiante, que pensem no desenvolvimento, né? Não só entregar um galpão para reciclagem, não só tirar esses catadores da invisibilidade, mas trazer um plano de desenvolvimento social, econômico, educacional. Isso. Não é isso? Exatamente. E de saúde também, claro. Sim, o nosso trabalho ele tem impacto direto na saúde pública. Mas a nossa saúde está sujeita a isso. Então, quando você recebe uma coleta que tem 43% de aproveitamento, a outra fração é resíduo contaminado, como chega para a gente. Então, ali é a saúde da catadora, do catador, que está sujeita a toda aquela contaminação. Então, é uma troca injusta, né? Em relação à questão que você falou que na pandemia foi quando vocês, aqui em Brasília, vocês receberam ali o espaço onde hoje é a Sentcop. E eu imagino o quão vocês trabalharam nesse período da pandemia, que as pessoas estavam em casa, produzindo muito mais lixo, e eu acho que vocês tiveram aí a oportunidade de mostrar o quão o trabalho de vocês foi extremamente importante nesse período, e vocês não pararam, né?
Não. Nem um dia. Nós paramos por 150 dias, mas vou explicar. O engraçado é que na pandemia, enquanto as empresas estavam fechando, a gente estava abrindo. Então, a gente sempre sabe que a coleta domiciliar é um serviço essencial à população. Então, ela não pode parar. O que vai mudar é a dinâmica dependendo da situação. Então, a Senscop, o complexo, ele foi entregue para a gente em dezembro de 2020, já no finalzinho. Então, 2021, 2022 foram os grandes desafios para conseguir lidar com essa situação. Por conta, né, do decreto do Distrito Federal, então as cooperativas elas foram suspensas das atividades, então a gente teve que se adaptar. Só que, tipo, várias profissões, as pessoas ficaram de home office, mas elas estavam recebendo, porque elas estavam trabalhando em casa. A reciclagem não tinha como trabalhar em casa, né? Então, e o resíduo também, ele não estava mais disponível. Na condição que ele chegava da coleta para a cooperativa, teria que criar um protocolo de proteção dos catadores para manusear aquele resíduo que, porventura, né, diante das informações da Anvisa, vinha contaminado com vírus, né? E, assim, fazendo um recorte. Tanta coisa ruim que chega na coleta para a gente que o vírus da Covid, ele entrou na fila, né? Sim. Ele entrou na fila. Então, catador tem uma imunidade incrível. E, então, a gente teve que criar primeiro. Ficamos 150 dias parados, no desespero, recorremos, e aí eu quero fazer um recorte também, a solidariedade das pessoas. Às vezes a gente acha que só existe gente ruim no mundo, e não, tem gente muito, muito humana, tem gente sensível ainda. Então, se não fosse a corrente do bem de várias pessoas e instituições na pandemia, de doarem alimentos e produtos de proteção, de higiene, para os catadores, naquela época, que foram muitas, nós recebemos muitas doações. Então, assim, a gente recebia doações em dinheiro, a gente ia no supermercado, a gente fazia uma listinha do tipo de alimentos, produtos que a gente ia comprar para montar as cestas para entregar para os catadores, porque a gente queria entregar o melhor para eles. A gente não queria entregar alimento estragado para eles, a gente queria entregar o melhor. Então, eu cansei, eu estava grávida da Ariela, né, a Ariela minha G7, que é a última, e assim, eu ia com buchão, pegar cesta na cidade 1, ir para a cidade 2, e levar para a igreja, para montar, com o apoio dos catadores que moravam naquela comunidade, montava as cestas e levava, né, marcava com a cooperativa, eram 20 cooperativas, cooperativa X, hoje é o dia de você levar suas cestas, e estava lá tudo montadinho, tudo bonitinho, para eles levarem. Então, foi um acolhimento e uma segurança que a gente teve nessa época, da segurança alimentar que a gente teve nessa época, que eu nunca vou esquecer. Então, muita gratidão pelas pessoas. Cara, as pessoas que doaram de R$5, as que doaram 18 mil, que foi o que a gente recebeu da CUFA. A gente fechou o mercado para fazer a compra para levar as cestas para os catadores da CUFA. Então, foi muito legal. Mas aí a gente não queria ficar só em casa recebendo os alimentos, porque a gente tinha as contas para pagar. As contas não pararam de chegar, né? A pandemia estava suspendendo muito serviço, mas da energia, o da água, eles não pararam de chegar, não. Então, a gente queria voltar a trabalhar, e como? Então, foi que a gente descobriu que em Goiânia, né, as cooperativas de Goiânia, elas conseguiram uma autorização de trabalho a partir de um plano de prevenção e segurança na cooperativa. A gente pegou esse plano, adaptou para a nossa cooperativa, complexo, e a gente conseguiu a aprovação dele na Anvisa e no SLU, e aí depois de 150 dias a gente voltou a trabalhar. Com a cooperativa toda adaptada, tipo, os catadores chegavam, primeiro que eu achei massa, foi o EPI. Porque catador não gosta de usar EPI de jeito nenhum. Ele acha que aquilo não serve para nada. Então, na época da pandemia, cara, não precisa nem você implorar. O cara ele mesmo já ia pegando o EPI e usando. Porque ele via que tinha que se proteger, tinha que proteger sua família dentro da sua casa, né? Então, o EPI foi muito reforçado nessa época para os catadores usar, e que até hoje ficou. Até hoje você vê um cobrando o outro para usar o EPI. Então, foi uma coisa que ficou. Mudou essa cultura, né? Mudou. Aí, então, tinha lá os lavatórios móveis. Então, os catadores, antes de chegar na cooperativa, tinham que ir lá lavar as mãos, botar álcool em gel. Sabe, coisa que não era, assim, a gente sabia que é coisa que tinha que ter, independente de pandemia ou não, tinha que ter. Mas a gente não tinha essa atenção. E aí, isso foi importante, porque eles mesmos começaram a pensar neles. Quando você chega na cooperativa, você está pensando no trabalho, na cooperativa, na entrega. Você não está pensando em você. Na época da pandemia, os catadores eles estavam pensando neles, querendo se cuidar, se proteger, preocupado com as notícias que tinham e tal. Então, foi muito bom ter voltado ao trabalho, adaptando. No começo foi bem chatinho, porque o resíduo, né, a disputa é para triar rápido, dentro das 6 horas, e produzir mais. E a disputa lá é essa. Só que quando você chegar na cooperativa, você tinha que trabalhar com resíduo que já tinha passado por quarentena,
e trabalhar com, né, o que já estava em condições de trabalhar, o que já tinha passado pela quarentena. Então, não tinha aquele volume de resíduo que a gente estava acostumado para trabalhar, porque tinha que respeitar esse período para o combate do vírus, para eles trabalharem. Então, teve isso e eu acho que foi isso. Tipo, a gente ficou muito... teve um impacto econômico bom, porque como muitas indústrias fecharam, a demanda aumentou a demanda e a oferta para as cooperativas. Então, lá na época, a gente viu que não tinha sistema, era tudo Excel na Senticop, a comercialização em rede. Então, no Excel, você movimentar 13 mil toneladas de materiais recicláveis e movimentar 2 milhões por mês de receita, sabe? Isso é uma coisa de louco, você movimentar isso em Excel. E a gente viu a necessidade de comprar um sistema. Em 2021 a gente comprou o sistema, final de 2021, em 2022 a gente já começou a usar o sistema, o Sagicom. É um sistema que a gente se adaptou fácil, porque ele já é o sistema do mercado, né, das recicladoras. Então, o sistema ajudou a gente bastante, que trouxe dados, a gente conseguiu ver os nossos dados, né, e trabalhar em cima deles. Então, a gente viu que o mercado estava pagando melhor através do sistema, não era nem através da venda. E aí, nossa, olha aqui, essa empresa está pagando tal. Então, a gente teve um ganho econômico na renda dos catadores na pandemia por conta do mercado. O que não realçou muito por conta do impacto no volume, porque tinha essa questão da quarentena. Mas o mercado, o preço melhorou bastante. E se não fosse a bitributação, vocês teriam feito uma receita ainda maior, teriam mais investimentos. Isso. E mais expansão do trabalho, não é isso? Daria para fazer investimentos. Hoje, acredito que as cooperativas teriam feito fundo de caixas, né, que é o que é previsto na nossa legislação cooperativista, e poderiam fazer investimento para os catadores, ou até segurar um período de oscilação de mercado. Mas, infelizmente, naquela época, por mais que a gente tinha notícias boas, né, do retorno do mercado, mas localmente a gente tinha um complexo, a gente tinha um Corsa. O nosso Corsa ele custava 20 mil por mês, que era a Senticop antes, quando estava no escritório no Ponic. E do nada não, 10 anos. Depois de 10 anos, estrutura isso, a gente ganha uma Ferrari, custando 300 mil por mês. Como que você tinha um Corsa pagando 20 mil e você, no outro dia seguinte, você tem que ter 300 mil para você bancar a Ferrari? Foi isso que aconteceu comigo na gestão da Senticop. A gente teve ganhou uma estrutura que, na verdade, você tem que bancar aquela estrutura, ela não tinha subsídio, né? Ali era todo um regimento, era regimentada por um acordo de cooperação técnica com a SEMI e com a SLU, que foram os responsáveis, são ainda os responsáveis de forma compartilhada da gestão ali com a Senticop, mas os custeios ali ficou tudo para a Senticop. E a nossa sorte é que, como o mercado reagiu, a gente conseguiu amenizar esse impacto na renda lá e na distribuição de renda geral dentro, tanto para as cooperativas como para a própria sustentabilidade da Senticop. Mas isso foi se acumulando, né? Ao longo de 2021, 2022, 2021, 2022 e 2023. E aí chegou uma época que colapsou. Não tinha nenhum real na conta para pagar nada, porque o mercado mudou depois que tudo foi voltando ao normal. Sim. E aí a gente foi cobrando, negociando, né, com a SLU, para a SLU pagar o que estava previsto na CT, que era de responsabilidade dele, que era a conta consumo de energia, consumo de água, e tinha outras despesas, só que até hoje a gente não conseguiu ainda negociar, que é a questão, como a área tem 80 mil metros, são 3 galpões, né, 3 grandes centros, ali a segurança ela é caríssima. Então, a gente estava com 3 mil reais na conta, enquanto já tinha que arcar na semana seguinte com um contrato de uma empresa de segurança de 26 mil. Então, nosso capital de dinheiro foi 3 mil reais na conta da rede. Então, olha o desafio que a gente teve. E aí foi onde a gente se deparou com quanto que a gente pagava de imposto para vender material reciclável. Foi através do sistema e através dessa gestão da rede nesse período de pandemia. A gente viu que era 350 mil por ano que a gente tinha que pagar de imposto para poder vender material. É surreal, né, Aline? Em pensar que 350 mil, ele pode retornar para a cooperativa e para os cooperados com um investimento assim, em diversas áreas, né? Na área de educação, na área econômica, na área de aquisição de EPI, segurança, ampliação do espaço, sistemas. Então, realmente, isso é uma questão que ela precisa ser revista e revista urgente. A gente já tem um exemplo da União Europeia, que ela desbravou aí essa questão do Plano Nacional de Economia Circular. Se existe um exemplo, por que não seguir já os bons exemplos, aperfeiçoar, adequar a nossa realidade e trazer o que é melhor para a nossa população? Né? Principalmente para essa população de catadores que muito contribuem com a nossa economia. Sim.
a gente está trabalhando para mudar esse cenário de alguma forma, seja no campo legislativo ou no campo executivo, né? Porque do judiciário teve uma decisão da Lei do Bem, né? A Lei 11.196 de 2005, que ela acreditava a cadeia, né? Mas, assim, é uma sequência de crédito, de obtenção do crédito. Então, a indústria pega o crédito do meio, e o meio da gente, e a gente pega de quem? A gente recebe de quem? Que é o próximo o próximo é a lixeira, então não tem como a gente se creditar da lixeira. Então, acaba que o ônus fica para a gente, que aí é esse número que eu falei. Então, hoje já existem vários projetos de leis, né, no âmbito do legislativo, para a gente conseguir reparar essa injustiça tributária não só para as cooperativas, mas para a cadeia que está sendo impactada com isso. Então, acredito que o impulsionar da economia circular, ele também vai trazer fazer essas correções, né? Porque aí você já amplia, né? Você já vê ali que, determinada ação, ela pode ser prejudicada em sua execução, em seu resultado, se tal medida não for tomada. Então, acaba que ganha mais força para conseguir emplacar o que a gente está falando há 20, 30 anos, né? Exatamente. Não é um discurso que ele apareceu de ontem para hoje, né? São mais de 20, 30 anos, como você mesma disse. E aí eu observei na sua fala, quando você falou da questão da pandemia, o quanto o olhar da população de empatia, de amor, de solidariedade foi super importante para vocês nesse momento. E também o exemplo que vocês pegaram lá de Goiânia, de uma política pública que foi feita naquele momento e que foi crucial para que a Sindicop voltasse a funcionar. Sim, essa intercooperação ela é muito importante. É preciso, a gente tem que trabalhar realmente as políticas públicas a nível federal, estadual e municipal, mas que todos esses três, em algum momento, eles caminhem juntos e tenham o mesmo olhar, né, a mesma visão. Afinal de contas, o mesmo catador que trabalha em Brasília, ele tem como objetivo de trabalho, como mote de trabalho, aquele que está lá no município pequenininho, de 15 mil habitantes, de 30 mil habitantes. Vocês trabalham aqui para milhões de pessoas lá, eles estão trabalhando para 200 mil, 300 mil, 50 mil pessoas, mas é o mesmo trabalho, né? Sim. A finalidade é a mesma, a cadeia é a mesma, é um ecossistema gigantesco que só contribui. Sim. O impacto que um catador que trabalha numa grande capital, o catador que trabalha lá no município de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, ele vai ter o mesmo. E para ele vai ser bem maior do que o que está na grande capital. Porque o da grande capital vai ter mais acesso a recursos, vai ter mais possibilidades. E ele lá não. O desafio lá no município menorzinho é ainda maior, ainda né, maior. para esse catador. Ele tem que trabalhar, às vezes, horas a mais para conseguir o mínimo subsistencial. E continuar ainda na informalidade. Porque o grande objetivo é a gente conseguir, apesar de ter esse reconhecimento legal, né, na CBO, o grande objetivo é a gente conseguir formalizar a cadeia como um todo, a categoria, né? A gente conseguir, através dessa organização, a gente desenhar, deixar um modelo de desenvolvimento das nossas organizações, seja cooperativa ou associação. Eu sou entusiasta do setor cooperativo, mas tem associações também, porque tem legislações municipais que favorecem mais associações que cooperativa, que é o caso do Espírito Santo, por exemplo. Então, a gente não pode só jogar para nosso campo da cooperativa, mas que a gente consiga emplacar na sociedade e nas esferas de poder um modelo de desenvolvimento social e econômico que tem resultado para ambas as partes. E hoje a gente tem no Brasil artistas plásticos aí que estão fazendo belíssimas artes com o que vem, né, do lixo, que na verdade nem é lixo, é o reaproveitamento. Então, nós vemos hoje grandiosas obras que estão sendo aí feitas a partir de material que foi descartado e que muitas vezes retorna para casa de alguém como uma bela obra de arte. Então, é um valor agregado muito maior do que as pessoas realmente sabem ou conhecem ou chegam a compreender esse universo. Sim, o outro campo que eu atuo muito é da economia solidária, né? Uhum. E na economia solidária você tem um eixo lá das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo do artesanato. Então você realmente encontra artistas. São artistas que utilizam os insumos, né, da matéria-prima dos recicláveis e vários outros restos de resíduo têxtil, que o resíduo têxtil também é um problema. Uhum. Né? A gente precisa
divulgar isso, que a gente precisa se atentar mais a esse tirou, jogo fora, né? Então, assim... A moda circular, né? A moda circular. Moda que eu acho que a gente está vindo aí de um movimento muito bom agora, de uns 5 anos para cá, que é essa questão do brechó, do bazar, e as pessoas estão mais adeptas a isso. E realmente o têxtil, ele demora muito tempo. Na verdade, são anos e anos e anos, e ele não é decomposto. Então, a moda circular, ela tem um valor agregado muito grande. Sim. Existem projetos e iniciativas muito interessantes com resíduo têxtil. Então, a gente precisa do campo da economia solidária, que também entra a gente, né, das cooperativas de catadores, tem esse grupo do artesanato, que realmente faz do descartado uma arte, né? E tem muitos. A gente teve também agora na Cissol um desfile de catadoras e de garis, né? A Cissol, que foi a Conferência Internacional de Resíduos Sólidos e Saneamento, que teve aqui em Brasília, mês passado, e a gente viu que as roupas que elas desfilaram foram retalhos, né? Resto de tecido. E que um grande estilista, né, o Regis, que é até filho de uma parceira nossa aqui de cooperativas em Brasília, ele deu um show porque o look ficou muito lindo. Ela pode utilizar até para festas que essa catadora for. Né? Se elas ficaram com o look, elas podem utilizar, porque ficou muito lindo. Eu estive lá no Cirsol, eu e a nossa coordenadora de Relações Internacionais aqui do Instituto, a Paula Comim, nós estivemos lá. E, assim, foi incrível. Eu acho que é uma experiência que toda a população deveria ter, deveria fazer uma visita ao Cirsol, as escolas também, todas as escolas. No dia em que eu estive lá, eu vi muita escola pública, mas acho que as escolas particulares também precisam ter esse olhar e ter essa oportunidade de visitar o Cirsol. Eu fiquei encantada com tudo que eu vi. Na arte, cultura, grandes empresas que estavam lá, que têm esse olhar atento à importância dos resíduos. Realmente, assim, é um momento e um encontro que ele é muito valioso e que eu acho que ele deveria até ser um período maior. Foi uma semana só de Cirsol, né? Acho que, quem sabe, para os próximos anos, um período maior para que mais pessoas possam conhecer e que seja mais divulgado. Porque muitas pessoas não conhecem, sequer sabem que estavam acontecendo no Cirsol. É verdade. E esse ano a gente teve, primeiro, um diferencial, a Cirsol ela ocorre a cada 2 anos, né? A primeira edição que eu fui foi em Pernambuco, então fiquei maravilhada, eu falei, esse evento aqui é massa para catador, porque tem debates, temas importantes, tem exposição, tem isso, arte, cultura, então você consegue até fazer network lá, então gostei demais. E assim, e ver essas novas oportunidades de negócios também, né? Eu vi um quadro lá belíssimo e eu até fotografei ele e postei no meu Instagram, nos stories, em que eu coloquei, não é lixo, é arte. E uma arte, assim, encantadora. Sim, de São Paulo, uma exposição que veio de São Paulo, muito legal. Isso. E a cooperação também, né, de outros estados, de países de fora. Sim. Eu vi alguns países que estavam expondo lá. Isso é muito bacana. Essa cooperação ela é fundamental. Nós tivemos catadoras da Aliança Global de Recicladoras, a catadora Soledad do Chile, a Nora da Colômbia. Então, nós tivemos 2 catadoras que representam, né, a Organização Internacional de Recicladores lá na Cirsol. E olha aí, as mulheres liderando aí. Sim. Aline, eu gosto muito desse conceito, eu gosto muito dessa ideia de que a economia circular, ela é começo, meio e recomeço. É isso mesmo? Sim, porque senão não seria circular, né? Então, ela realmente é nessa lógica. E é isso, a gente tem que explorar ao máximo o que já foi produzido, aquela matéria-prima, né? Ou determinada ação que consiga, de fato, cumprir com esse círculo, né? Então, eu vejo que não tem mais espaço para modelo linear. Não tem, a gente está vendo isso. Né? A gente precisa buscar o não financiamento de modelos lineares.
Porque é importante a gente também, eu estava falando na CISOL, tudo agora é economia circular para cá, eu fiz parte da construção da INEC, né? Eu faço parte do grupo Elas na Circular, Elas, Mulheres da Circularidade, que tem do grupo que é liderado pela CIS do MD, que tem muitas mulheres lá maravilhosas, e que a gente toca muito isso, porque a parte de gênero ela também é importante quando se fala na prática da economia circular. E quem defende, né? Então, eu fico vendo que a gente precisa entender o nosso papel nisso, entender a importância disso. E aí, quando você vai para os modelos, que são diversos, modelos que eu já vi em vários eventos que eu participo, teve um em São Paulo, que teve aquele fórum, né, mundial da economia circular em São Paulo, no Parque Ibirapuera, ali paralelo tinha alguns eventos, eu participei, eu pude ver várias iniciativas legais, e só que tem que ter investimento. A gente tem que impulsionar isso, a gente tem que acelerar isso, né? Porque o modelo linear, ele é devastador e a gente não tem tempo mais de corrigir isso. A gente está discutindo aqui no campo, fazendo um recorte dessas ações para o campo de resíduos e o impacto que tem, né? Imagina os outros setores, a parte da agricultura, né? Então, outros setores também são prejudicados com esse modelo linear. Então, eu vejo que realmente é essa lógica que você trouxe. Começo, meio e recomeço. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar, de agora em diante, e trazer isso à tona, né? Que vire uma campanha. Acho que a gente pode fazer uma campanha, né, Aline? Começo, meio e recomeço. E não deixar isso só por conta também, a questão da implementação da economia circular robusta e com uma grande musculatura aí, e com planos de desenvolvimento não só por conta do governo, mas a iniciativa privada ela também pode e deve contribuir muito. Sim, eu vejo que a iniciativa privada ela pode até fazer mais rápido que a própria máquina pública, né? Então, a lógica reversa, por exemplo, muita coisa acontece de verdade na lógica reversa para as organizações de catadores, porque é um investimento privado, né? Acaba que é uma responsabilidade privada e o investimento também é privado. Então, a gente vê muita coisa acontecendo a curto prazo, né? Mas eu sei que o setor privado ele tem que pegar esse modelo e ele tem que fazer disso uma prioridade no seu processo, porque ele está atrelado a várias outras responsabilidades sociais da própria empresa. No próximo dia 17, nós vamos debater economia circular, cadeias produtivas e finanças sustentáveis, lá no Global Meeting. É um debate atemporal, importante e que precisa ser realizado não só no dia 17. No dia 17 é o nosso pontapé inicial. Nós teremos o Fórum do BRICS na mesma semana e daqui a alguns dias a COP. Você acredita em uma mudança de mentalidade pós-COP? Eu acredito que enquanto o conhecimento não chegar às pessoas, elas não poderiam saber se está fazendo certo ou errado. Então, eu acho que toda tentativa, todo espaço construído de diálogo, de informação, de conhecimento, ele é a oportunidade que as pessoas precisam e que a gente precisa, enquanto ser humano, para a gente se corrigir enquanto há tempo. É isso, Aline. Muito obrigada por toda essa sua experiência, por todo o seu conhecimento, que é tão valioso. Quem conversa com você pessoalmente enxerga o seu brilho no olhar. A gente, é nítido, assim, seu olho brilha ao falar da economia circular, da reciclagem, dessa pauta, da questão social. Você é uma líder, é um exemplo. Eu fico muito emocionada quando eu converso com você. A gente, como mãe, como mulher, a gente vive desafios, independente da área em que a gente atue. E quando a gente encontra uma outra mulher vencendo os desafios, rompendo barreiras, é gratificante. A gente passa a entender que ser mulher no nosso país é um desafio enorme. Ser mulher em situações adversas é um desafio muito maior. Muito obrigada, que você continue sendo esse exemplo e que eu espero que eu possa ver as suas vitórias daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu quero ver a doutora Aline formada e eu quero ver os filhos da doutora Aline também formados.
mudar essa mudança da sua vida, da sua história, com tudo que você passou, e vindo, né, de onde você veio, e voltando todos os dias para o seu ofício diário, com uma formação, com uma entrega ainda maior, é isso, é a dignidade que foi resgatada, é a invisibilidade que um dia a gente deseja que não exista mais, e as oportunidades, né? São portas abertas. Todo mundo pode escrever uma nova história, assim como a Aline está escrevendo. Obrigado, Obrigada. fico muito feliz. Obrigada pelas palavras. Me impulsionam a não desistir. Terminamos aqui, ó, emocionadas. Obrigada. Peraí que eu vou fechar aqui, peraí, deixa eu voltar. Aline, se você tivesse 1 minuto no microfone da COP30, o que você diria? Esperança. Esperança para a gente conseguir preservar a nossa casa-mãe, nosso planeta. Ela falou a mensagem toda da COP30 em menos de 1 minuto. É isso. Esperança, né, Aline? Esperança. Aline, dia 17, então, você está com a gente lá Na Praia, no nosso Global Meeting. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu não vou convidar as pessoas, não. Eu quero que você convide, então. Então, pessoal, vamos lá, todo mundo dia 17, no Na Praia, né, discutindo um tema fundamental e importante. Não perca, depois você vai se arrepender. Economia circular, cadeias produtivas, com terceiro setor, poder público, iniciativa privada. É isso. Tudo isso.